Hoje o convite é para que você, comigo, participe do devocional 1 Timóteo, capítulo 1, 2 e 3. Como sempre, quando entramos em um novo livro, trazemos algumas informações que são históricas, teológicas, que são importantes para que você se familiarize com o livro. Quem escreveu esse livro? Quando foi escrito? Para quem foi escrito e por quê? Por que ler esse livro e o que buscar nele? Foi o apóstolo Paulo quem escreveu pouco depois que ele foi libertado da prisão em Roma, talvez em 63 ou a 65 depois de Cristo. Paulo escreveu a Timóteo, dando conselhos sobre como conduzir melhor a igreja de Éfeso. Falsos mestres ameaçavam destruir o trabalho que Paulo fizera ali. E Timóteo, um dos seus amigos chegados, estava numa situação difícil. Se você aprender a tocar um instrumento musical, acabará aprendendo a tocá-lo junto com outras pessoas. Os cristãos são músicos, não são músicos solistas. São chamados a se harmonizarem com outras pessoas em um grupo chamado igreja. O que você está prestes a ler assemelha-se a um manual de um regente. Resume as normas sobre como administrar uma igreja, proporcionando auxílio prático aos cristãos no relacionamento uns com os outros, com os líderes da igreja e com a sociedade ao redor. Essa sabedoria prática e simples deve ser entendida no contexto da situação específica que Paulo estava abordando. À medida que lê, você talvez se pergunte muitas vezes: quais seriam as condições em Éfeso que levaram Paulo a escrever isso? Busque os princípios que estão por trás. Você pode imaginar que está escutando um diálogo entre um pastor mais velho e um ministro jovem, cheio de problemas. Embora os problemas e as respostas específicas talvez nunca se repitam exatamente, os princípios do Evangelho jamais eles mudam. No capítulo 1, no versículo 3 e 4, quando fala sobre o ministério de Timóteo em Éfeso, as falsas doutrinas e suas características, diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E Paulo continua: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo está preocupado com três tendências. Primeiro, o elitismo, a ideia de que somente algumas pessoas dotadas de conhecimento especial seriam salvas. Segundo, o idealismo, ensino que a matéria é má. E terceiro, o fascínio por mitos e genealogias. Esses temas são completamente contrários a, primeiro, salvação baseada na fé, não no conhecimento. Segundo, a bondade da criação de Deus e da encarnação de Cristo. E terceiro, a suficiência da história bíblica. Já no versículo 8 ao 11, quando fala sobre a lei e os seus objetivos, diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas,
raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Os justos não estão isentos da lei exatamente, mas por causa da graça de Deus e da nossa fé em Jesus, temos a possibilidade de fazer o que é justo. Se fizéssemos isso constantemente, não precisaríamos da lei, mas não fazemos. Ninguém é 100% justo. Somos obras em andamento. Assim, necessitamos de que a lei nos mostre onde estamos em falta. Já no versículo 18 ao 20, quando fala sobre a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo, e logo na sequência sobre o bom combate, Paulo diz a Timóteo o seguinte: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Quando estamos firmados na palavra de Deus, então combatemos o bom combate. O mau combate, ele é realizado quando utilizamos a carne, as nossas vontades. Para manter a fé e a boa consciência e não naufragarmos na fé, é necessário viver este combate. Alexandre e Himeneu foram expulsos da congregação cristã, pois estavam disseminando falsos ensinos, e o intuito desta atitude do apóstolo Paulo era fazer com que eles encarassem a seriedade desta conduta que eles estavam tendo. Já no capítulo 2, no versículo 11 ao 15, um momento um tanto quanto polêmico, que envolve o comportamento e as determinações de Paulo com respeito às mulheres. Ele diz assim, versículo 11 ao 15: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com o bom senso. É bom lembrar que o apóstolo Paulo, ele não era casado. E também, além disso, ele deixa claro aqui, nesta passagem, que era uma decisão dele, quando disse, e não permito. E teve as razões dessa postura e determinação com respeito à igreja naquela ocasião. Por que silenciar as mulheres? É possível que Paulo esteja dizendo que as mulheres de todas as épocas e culturas não devem dizer nada na igreja, nem ter autoridade sobre os homens. Essa parece ser a conclusão quando ele diz que Eva, criada em segundo lugar, foi a primeira a ser enganada. Todavia, essa posição é algo necessário, segundo o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a principal discrepância é a ordenação das mulheres, que fortemente é recomendada em passagens
inclusive pelo apóstolo Paulo, quando diz em Romanos 16, versículo 1 ao 7, 1 Coríntios 11 ao 5, também 12, do 4 ao 29. Para explicar essa aparente disparidade, alguns acham que Paulo estava apenas pragmaticamente dando conselhos sobre as condições culturais da época. Outros acham que ele estava defendendo a instituição da escravidão. Para esses, não havia diferença entre a situação das mulheres e dos escravos. Assim como ele fez quando deu conselhos sobre como os escravos deviam agir. Timóteo enfrentava mulheres, particularmente as jovens viúvas, que estavam explorando homens mais velhos. De fato, os falsos mestres granjearam respeito para a igreja junto à sociedade local. Limitada à igreja de Éfeso, é melhor imaginar que Paulo quisesse manter a melhor imagem possível para que o evangelho tivesse a melhor oportunidade de ser ouvido em um ambiente essencialmente pagão. Também queria que as mulheres aprendessem. No entanto, vemos que ele já estava recomendando para as pessoas de Éfeso que leem esse texto. Vemos que ele já estava recomendando para as pessoas de Éfeso que discordam sobre até que ponto essas restrições devem ser aplicadas. Por isso, a importância de você aprender sobre épocas, culturas, tradições e tudo aquilo segundo as Escrituras Sagradas. Já no capítulo 3, no versículo 4 e no versículo 12, nós vemos a palavra de Deus falando sobre o comportamento do bispo e também o comportamento do diácono. E dentre os assuntos que ele fala, o apóstolo Paulo ele coloca uma conduta que se exige tanto de um quanto do outro. Quando ele diz assim no versículo 4 e 12, sobre o bispo, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Aí no versículo 12, sobre o diácono, ele diz assim, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Do que adianta ser exemplo para os de fora, se não for para os de dentro de casa? Devemos ser primeiramente servos de Deus para com os do nosso lar. Caso contrário, toda e qualquer palavra, ensinamento que tivermos será hipocrisia. Se te ajudou o devocional de hoje, não esqueça de compartilhar aí com o máximo de pessoas enviando esse vídeo. E é claro, venha comigo no devocional de amanhã, onde finalizaremos este livro de 1 Timóteo. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.